E aí, tudo certo? Beleza? Mais uma vez a gente está por aqui, nosso Quem Pode Mais. Sempre muito bom saber que você está junto com a gente. E sempre muito bom saber que você vai, dar aquela curtida aí pra gente, certo? Compartilhar também. Enfim, é o nosso projeto aqui do Quem Pode Mais, que segue, né? Já é um projeto de sucesso há algum tempo. Agora a gente nessa nova fase, trazendo aí pessoas legais, relevantes, pessoas interessantes da nossa região, não só de Indaiatuba, né? A gente está aqui, lógico, por conta do nosso jornal Mais Expressão, mas a gente traz pessoas de toda a nossa região, como a gente tem feito aí nas últimas semanas. Então, dá aquela força pra gente. E outra, sugere nos comentários, certo, Marcelo Ticonato? Coloca lá. Certo. Pô, vocês podiam trazer, porque o Marcelo lê todos os comentários. Eu vejo todos, mas o Marcelo vê muito mais, que ele vê 5 vezes mais que eu. E aí você coloca lá a pessoa, coloca o contato da pessoa. Pode que a colocar no pessoa faz, YouTube, não é pode isso? mandar no nosso Instagram, pode mandar ali no Facebook. A gente sempre tá de olho buscando as novas pessoas. E ó, cada vez mais convidados, cada vez melhores, Cada né? vez melhores. O Marcelo sempre me ajuda aqui, ele vai estar sempre aqui com a gente, várias oportunidades, dando essa força, principalmente quando se trata de esportes, principalmente falando de futebol, porque ele é um aficionado de futebol. Apresente o nosso convidado, que é praticamente um indaiatubano. Ele vem contando a história, eu achava que ele tinha vindo de fora, porque tem muita gente que vem, né? Ele falou, não, mas o Rui, eu vim pequenininho pra cá. Apresenta o nosso convidado, por favor, meu caro Marcelo Ticonato. O nosso convidado de hoje rodou um pouquinho por aí, Pouca ó. coisa. Jogou no Curitiba, Avaí, Patiu. jogou na Ilha da Madeira, no Patiu. Marítimo, é ídolo no Ceará e foi campeão da Copa do Brasil pelo Paulista. Estamos aqui hoje com o Vidal. Grande Vidal, cara. Fala, Marcelo. Essa Fala, Rui. fera. Tudo Tá bom, bem? Vidal? Tudo jóia. O Vidal nada assusta ele, porque além de jogador, de tudo isso que você falou, agora, atualmente, é radialista também, né, bicho? Tem feito alguns projetos aí depois que parei, né? Que coisa. Você tá na Clipe fazendo o programa? Estamos lá com o René? programa Resenha FC, com o Renê, Diego, Valim, É de Tom. segunda Segunda a sexta. E a Júlia agora também, Júlia Forte, tá com a gente Que também. legal. no A time. menina, a atriz lá, que fez a Adriana Galisteu. Isso. E a Júlia já na esteve aqui série. com a gente E também. ela vai sair agora, dia 26, né? A minha série do Ayrton Senna. Sai né? agora, Sai é. agora. E ela vai, então vai explodir contigo. agora, né, cara? A menina- Agora o nível aumentou, O né? nível subiu o sarrafo, né? Pô, Vidal, você tem uma carreira, Legal. cara, assim, super consolidada. Pô, tá aqui, ó, a camisa, até para até mostrar aqui no Ceará, como o Marcelo falou, cara, o Vidal é ídolo lá, cara. Ele chega no aeroporto, ele falou, perguntei pro Vidal fora do ar aqui, Vidal, você vai muito? Ele falou, não. Quando ele chega no aeroporto, os caras começam, cara. Os caras vão abraçar, tirar foto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa bola aqui que ele trouxe, que é muito legal. Enfim, o Vidal, e aí tua carreira começou exatamente em que clube, cara? Na verdade, eu comecei aqui em Indaiatuba, né? Aqui no Primavera? Na verdade, eu sou salonista, né? Eu iniciei no Tejusa, no antigo Tejusa, futsal. E aí eu faço a transferência pro Primavera, né? Do futsal pro campo. Pro campo já. Tá. Através de um convite do Renato Creato, né? Que hoje já não tá mais com a gente, mas ele era muito conhecido nesse meio da base, inclusive trabalhou com muitos meninos aí que vingaram também, né? O próprio Alex, que hoje também é comentarista na Sport TV, é um menino que passou por ele aqui. Então aí eu faço a transição pro Primavera, em finalzinho ali de 93, 94 ali, e fico 94 e 95 eu já vou pro Paulista de Jundiaí, o Paulista de Jundiaí vem e me compra, né? E aí eu já vou vendido. Isso já foi vendido, Já fui vendido. Ah, que legal. E na época foi eu, o Marquinhos, que era um volante, né? Que hoje aqui em Indaiatuba a gente conhece ele muito, o pessoal do futebol conhece muito o Marquinhos da Loja 100, porque ele ficou muito período trabalhando lá na Loja 100, e o do Bahia. Tá. Então eles fizeram um pacote e levou nós três pro Paulista de Jundiaí. E aí dali do Paulista de Jundiaí minha carreira começou a andar, né, caminhar. E no Paulista foi um dos grandes títulos da tua carreira, né, cara? Porque assim, na verdade o Paulista de Jundiaí, eu fiquei muito período no Paulista de Jundiaí, né? Por mais que às vezes eu saía e era emprestado, joguei na Ponte, voltava pro Paulista, jogava no Curitiba, voltava pro Paulista, e sempre voltava pro Paulista. Sei. Então, assim, foram quase 10 anos só de Paulista de Jundiaí, Entendi. né? Nessas idas e vindas, né? E hoje lá no Paulista, eu sou um dos caras que mais ganhou título, junto com o outro jogador Julinho e Fábio Gomes, né? Por esse período que nós ficamos. Eu ganhei desde Copa São Paulo, em 97, ao último que foi da Copa do Brasil em 2008, né? E ali naquele meio ali, nós conquistamos o Brasileiro da Série C, Paulista da Série A2, né? Copa Bahia.
Então, assim, foram alguns títulos ali durante esse período que eu fiquei lá. Então você é famoso pé quente, né, meu? Onde você vai, você ganha título. Não na, é, verdade, Marcelo? na verdade, assim, eu, por algum tempo na minha carreira, isso também conta muito, sabe, Rui? Boa. Os caras olham assim no currículo, falam, pô, quantos time ele rebaixou, quantos time ele subiu, foi campeão. Isso realmente conta muito, sim. E realmente, na minha carreira, eu tive um pouquinho de... Deus me abençoa, né? Sim, com Vamos certeza. dizer assim em relação a isso. Porque certeza. eu tive a oportunidade de ser campeão no Curitiba, depois de 10 anos que eles não eram campeões, né? Tá. Aí eu jogo no Ceará também, em 2009, e a gente tem um acesso no clube depois de 16 anos, né? Tá. Então eu ganhei alguns títulos aí que pro clube foram importantes, mas pra minha carreira também foram muito Pô, importantes. no Curitiba você jogou aquela fase que o Curitiba tava trincando, cara. Você jogou com quem lá? Você Na lembra? verdade, eu joguei com o Flávio, que depois pegou seleção. Sei, Flávio, pô, bom de bola. Flávio, né? Gilberto era o goleiro. Joguei com o Gilberto. Strui, que era um volante paraguaio. Sei, lembro disso. Joguei com o Kleber, atacante, que na verdade acabou falecendo de Covid. Eu sei, cara, né? mesmo. Essa Cara. história Faleceu dele lá. na época da Covid. O Mancini já tinha saído, né? Na verdade, o Alex já tinha saído também um pouco. Porque assim, eles fizeram uma boa campanha em 98. Tá, Era um baita de um time em Baita 98 e tal. E eu chego em 99. tá. Né? E aí em 99 a gente é campeão estadual. Com o Reginaldo Araújo, o Reginaldo Nascimento, o zagueiro Leonardo e tal. Então, assim, foi um grande time também. Só que, assim, na verdade, eu era muito moleque. Tá. Porque eu tinha acabado de sair de uma Copa São Paulo e vestido a camisa de um time grande, né? É. Porque, assim, às vezes quem é de São Paulo não entende Não tem ideia da proporção não que tem é, a né? ideia da O Curitiba, proporção dos times, né? Por exemplo, o próprio Ceará. O Ceará O Ceará é time cara. grande. O Ceará é como se fosse Corinthians aqui em São Paulo, Exatamente. o próprio Curitiba, né? Então, eu tive a sorte de vestir a camisa de grandes clubes. É verdade. Tá louco, cara. Só clube O bom. próprio né? Avaí também, Havaí, né? cara. Que as Santa pessoas Catarina. falam, porque Santa Catarina, mas não, o Havaí lá é gigante. Lá é gigante. Tem né? o Havaí, tem o Figueirense, né? São dois Isso, grandes isso. times, enfim, né? Fala aí, Marcelo, você tá louco pra perguntar pro Vidal? Fica à vontade. Então, você jogou no Marítimo, né, na Ilha da Madeira. Pra quem tá assistindo a gente não sabe, a Ilha da Madeira é um lugarzinho no meio do nada ali do oceano. Tipo, todos os jogos tem que pegar avião, vai e volta. Que é vai e do volta. território português. Território português. É longe, mas é português. E como que é a logística pra você jogar num lugar desse? Porque toda vez avião, tipo, se você for num lugar afastado do Brasil, mas a gente tá falando de uma ilha, né, no meio do oceano. Na verdade, ali a cada 15 dias a gente tinha que pegar o voo, né? Cada 15 dias. E o Rui, que teve a oportunidade de pousar lá, sabe que é difícil, né? Até hoje ainda, a pista ali do aeroporto ela é uma pista muito curta, ela é curta, e de um lado é um morro, né? E do outro lado já é o oceano. Então, assim, por várias vezes a gente teve que arremeter o voo. Não né? tem Então, como, assim, a semana que a gente não viajava, a gente tinha uma semana tranquila, de treinamento e tal. O dia que a gente, final de semana que a gente tinha que viajar, já era uma semana mais tensa, né, assim. Mas a logística é normal, porque não tinha o que fazer, fazia parte, né, tanto a gente ter que sair dali para ir jogar fora, como os clubes também tinham que Tinha que ir jogar pra lá, lá, né. Então, na verdade, assim, foi também uma experiência diferente para mim, porque foi a primeira experiência fora, né, jogar na Europa e tal. E até jogar no Marítimo, na época a gente estava brigando pela classificação pela UEFA, e até nós conseguimos jogar. Tive a oportunidade de jogar com jogadores que hoje perfilam em grandes clubes, que é o caso do próprio Pepe, né, o zagueiro que estava iniciando a carreira ali, o próprio Léo Lima, Souza, o Rodrigão, o atacante do Santos, né? Rodrigão. Então eu tive a oportunidade assim de vivenciar uma situação que para mim foi muito gratificante, entendeu? Então, na minha carreira ali só teve a acrescentar. Legal, cara. E você curtia bastante praia, assim, lá na ilha? Então, na verdade, eu tive um pouquinho de dificuldade em relação a isso, porque eu sempre gostei de praia. Sei. Muito, muito. Quando você estava no Brasil, você curtiu? Eu tive, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar em Florianópolis, tive a oportunidade de jogar no lugar Ceará, maravilhoso. né? Ceará, Fortaleza, lá, pô. Fortaleza e tal. E lá na ilha, na verdade, não é muito tipo de areia, né? É meio que pedrinha e tal. E aí, lá perto de onde eu morava, no bairro perto de onde eu morava, tinha um clube assim, que tinha piscina, né, tal. E aí, só que a piscina eu não sabia, era piscina de água salgada. E eu não dei aquele mergulho com o olho aberto lá, e a hora que eu saio do outro lado, parecia que meu olho queimava, assim, parecia que eu tinha jogado pimenta, assim. Então, assim, era adaptação, né, do lugar e do ambiente que a gente tá, mas eu sempre gostei de praia. Sensacional, né, cara? Pô, e você vê como você tava falando de
dos caras que você jogou e tudo mais. Pô, você viajando, quanto mais você sai fora, você conhece gente do Brasil inteiro, porque tem jogador, Vidal, lógico que tem muito cara que sai, né, Marcelo? Vai pra cá, pra lá. Mas não sai tão longe assim. Tipo, essa história que você contou aí do Paulista, cara, que você ficou e foi emprestado pra lá e pra cá, pô, aí dá uma baita bagagem. Sim. Aí, e a bagagem de vida também, né, Com cara? certeza. Você aprende pra caramba, velho. Na verdade, assim, a carreira de um atleta, ele acrescenta muito, né? No Não é? conhecimento. Por exemplo, assim, eu falava um tempo atrás que meu irmão é mais velho que eu, Sei. por exemplo, né? Teu irmão jogou também? Meu não? irmão não jogou e meu irmão, assim, meu irmão chegou a viajar. Meu irmão, na verdade, ele quase que não saiu de Indatuba, né? Sei. Só que se você for pegar hoje a experiência de vida que eu tenho em relação ao meu irmão que é mais velho, Pô. eu tenho um pouquinho mais na frente que ele, Pô, né? não tenho dúvida. Então, assim, isso de você estar num clube, de você poder viajar, de você conhecer culturas diferentes, de você conhecer cidades diferentes, Sim. isso traz uma riqueza de conhecimento muito grande, Pô, né? nossa. Uma experiência de vida muito grande. E eu, graças a Deus, eu pude eu pude vivenciar isso, né, na minha vida. Pô, isso faz a diferença, né, cara? E aquela história, né? A gente sabe que o jogador que se forma numa cidade pequena, porque tem muitos. O cara começa lá no clube grande, nos clubes da capital, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim. Tudo bem, que eles também acabam sendo emprestados, tudo bem que eles acabam saindo, né? Sim. Mas o cara do interior é muito louco porque é o contrário, porque o cara não está acostumado com aquela loucura, né? A primeira cidade grande que você saiu daqui, qual foi? Foi Curitiba. E é uma baita cidade. Porque né? na verdade eu saio do Paulista, né? Eu acabo de disputar uma Copa São Paulo. Porque aí daqui você foi pro Paulista, né? E aí eu vou pra Jundiaí, que também pra mim já era uma outra cidade diferente de Indatuba, que cai já era naquilo que muito você tá maior. falando, né? Cai muito no que você tá falando, é uma cidade totalmente diferente da que você vive, você sai do ambiente da sua casa, da Sim, sua pai, da sua mãe, família. daquele conforto, né? E vai morar em outra cidade até debaixo de arquibancada. É verdade. Então, depois dali eu vou para Curitiba. E aí as coisas já começam a ficar até maior, né? Tomar dimensões e proporções bem maior. Mas aí é questão daquela coisa de adaptação, né? Também. Porque se eu voltar um pouquinho antes, um pouco antes de eu ir pro Paulista de Jundiaí, eu vou pro São Paulo. Você chegou aí pro São Eu cheguei Paulo? pro São Paulo empréstimo pelo Primavera. E eu vou e durmo debaixo da arquibancada do Morumbi, Sei, no Morumbi, tal, eu sei aquela onde é coisa, ali o né? alojamento, Só que a gente está falando disso de 93, 92, 93, né? Finalzinho ali no meados de 94 Aquela época do São Paulo que tava lá, o Isso, Tele Santana, Raí, Palinha e tal, Miller, aquela Palinha. coisa. E por coincidência e curiosidade, eu era São Paulino. Sei. E sou até hoje, só que não como era antes. E aí eu vou morar debaixo do Morumbi e tal. E como que as coisas mudam, né? Naquela época eu tinha 15 para 16 anos, 16 anos. Eu saía de Indatuba, pegava o ônibus, pegava metrô, pegava outro ônibus lá em São Paulo e ia Porque pra não lá. é tão fácil chegar Que no não Morumbi. é tão fácil. Não tinha CT ainda. Mora fora de E não tinha metrô perto do Não Morumbi, tinha metrô né? Isso. perto do Morumbi. meio que era meio fora de mão Morumbi, né? Muito fora de Então eu pegava o ônibus lá na Praça da Árvore, aí passava lá perto, pegava um pouco de caminhada e tal. E isso tudo foi me trazendo, né, um conhecimento, né? Só que assim, não era fácil. Porque assim, eu lembro que quando eu fui pro Morumbi, torcendo pro São Paulo, eu passei um mês chorando de saudade de casa e por conta de um goleiro doido que estava no quarto com a gente, que não era de teste, ele era o federado, o único federado, eu costumo contar muito essa história. Que não era o Rogério. E quem tá assistindo Não. não sabe direito que o negócio Não. do federado, você tinha que ser federado. Aí tinha algumas pessoas federadas, né? Que tinha lá o registro pra jogar, né? Isso. E que na verdade, assim, aí sobre no leque também de uma situação que hoje eu faço palestra, né? Faço palestra, levo Nossa, conhecimento que legal. para as famílias que estão sendo inseridas no esporte, no futebol, por conta do filho. Que bacana isso. Porque a criança compra a ideia que é vendida na televisão e quer ser jogador de futebol, mas não sabe como que é os bastidores, não né? sabe. Então, por exemplo, assim, e lá, até contei essa história muito recente aí para uma mãe, e eu chego no Morumbi, né? E eu era São Paulino e tal, então, aquela coisa legal que tinha que ser, que é para ser. Só que eu saio do conforto da minha casa, da minha mãe e tal, ali da geladeira, do sofá e tal, e vou morar no alojamento debaixo da arquibancada. E nesse quarto a gente chamava o quarto do Maracanã, porque era o maior quarto que tinha, né, na concentração. Só que ali só ficava teste, só ficava os meninos que iam para São Paulo para fazer teste, sim. né?
Só que só tinha esse goleiro que era federado. E ninguém entendia o porquê que ele estava lá no primeiro momento, né? Por que esse goleiro tá aqui? Esse maluco tá aqui. E à noite nós descobrimos. Por quê? Porque à noite ele ligava o som, um radinho dele, o som no último, e dormia. E ninguém mais dormia. E se ele fizesse isso no quarto dos federados, os caras quebravam o radinho dele. E como a gente era novo, a gente não tava lá, Qual é, né? não podia, como que a gente ia lá nem abaixar o radinho, né? Então nós ficamos lá pelo menos umas 3 noites sem dormir, Você tá de brincadeira. chorando de saudade de casa e tal, e por conta disso. Depois você vai acostumando, porque você começa a ficar cansado do treino, cansado que não dorme, né? E aí você começa a pegar aquilo, ele começa a ficar Aí aquela normal. música é até... É música pros ouvidos, né? música pros ouvidos. Então, assim, mas os primeiros dias foi, né, pra mim foi frustrante, né? De estar no São Paulo, realizando um sonho, né? De repente jogar ali e tal. E ter primeiro um impacto ali negativo, Sim, né? é Na verdade, difícil. pra mim foi um impacto negativo. Por quê? Porque você fica sem dormir. Como que você vai render no treino depois, no outro dia? Entendeu? Então, pra mim, assim, foi meio que frustrante. Mas, por outro lado, foi legal por quê? Porque a gente tinha acesso ao vestiário ali, a saída dos jogadores, né? Então eu pude tirar foto com os jogadores. Na época tinha o Sierra, né? O Axel, lá, o meia esquerda, né? o meia esquerda chileno, Que né? ficou muito contundido, muito tempo. Ele Né, machucava muito, machucava né? muito, mas era um Machucava baita muito, jogador. jogador. Então, assim, pra esse lado foi legal, porque a gente conseguia ver jogos. E aí tem outra frustração que eu sofri em relação a isso, porque eu lembro até hoje que o São Paulo perdeu um jogo pro Guarani, na época, lembra que tinha o Expressinho, né? Sim, o Expressinho. Uhum. O São Paulo perdeu de manhã, que era um jogo de manhã, à tarde, assim, pro Expressinho. O Expressinho do Cicinho, se não me engano, era o técnico, Cilinho. Cilinho. Cicinho era o jogador, Cilinho. Aí ele perde ali o jogo ali pro Guarani também, o jogo Sei. foi Guarani. E à noite ele perde o jogo também, de fundo, que aí já era o profissional mesmo e tal, perdeu o jogo. Cara, e aí eu lembro que a torcida invadiu a parte social do clube. Sei. Quebrou vidro, quebrou não sei o que lá, e queria bater em jogador e tal. Caramba. Pô, e eu era moleque vendo aquilo lá, falei, meu apavorou, né? Deus, que é isso, gente? Aí, só que aí fazia parte, né? Você vê que faz parte também, né, do processo, do ambiente. Não é legal, mas faz parte. Não né? é legal, mas faz parte. Então, assim, e às vezes entra naquilo que eu tenho falado, levar a informação para as famílias. Às vezes isso não fica, a família, né, não entende Não. e não tem o conhecimento disso, né? Que loucura. Você vê, dimensão de clube, né, cara? No Ceará, que você teve talvez o maior sucesso da tua carreira, assim, como jogador, com reconhecimento, você já era mais maduro, já tinha experiência, né? Isso. O próprio Paulista de Jundiaí ali, é que na verdade são dimensões O Paulista era um diferentes. timaço também, hein, Vidal? Isso. É que na verdade, assim, como o Paulista não tem... no Paulista ainda tem o reconhecimento das torcidas organizadas. Tá. Por quê? Porque elas que vêm desde, né? Então, assim, às vezes você tem um torcedor que o cara gosta do Paulista, mas ele foi uma temporada, a outra já não foi e tal, e tem tudo isso. No Ceará já não. No Ceará tem aquela coisa da hereditariedade, né? Que vem do vô, do pai, e aí passa Vai pro filho, Tradição. e vai passando. É. Então, às vezes, hoje, pô, eu joguei lá em 99, a minha passagem foi em 99. Mas o cara que me viu jogar era pequenininho, mas ele ouve o pai falando. Né? Então, assim, hoje eu tenho no Ceará, eu tenho contato até hoje, né? E torcedores que me mandam mensagem e tal, e que, né, que falam comigo, pô, foi o melhor lateral esquerdo que passou de todos os tempos, não sei o que lá, aquela coisa toda, né? Às vezes tem pesquisa, Pô, né? sensacional ouvir isso, É né, maravilhoso. E você acha que você é? Não, é que assim, na verdade, assim, eu não posso falar isso, né? O que eu falo é que na minha época que eu joguei lá, eu tive a sorte de ter um elenco muito bom e me destacar junto com esse elenco. Então, assim, o time era bom. Então, a gente pode falar assim, então qualquer lateral, qualquer peça, num time bom, qualquer peça que você tira e coloca outra, vai dar. Vai dar Quem era bom. quem era mais ou menos o time? Era o Geraldo, o Meia, que jogou no Náutico, Sei. jogou no Sport. Geraldo, tinha o Mota, que é ídolo. Mota. Aí tinha um goleiro que era o... Ai, vai me fugir o nome agora. Eu sei que é lateral, Boiadeiro, zagueiro Fabrício, Michel. Tinha muito... O técnico quem era? O técnico principal, era assim, dessa fase boa do Ceará? Então, aí começou com o Zé Teodoro. O Zé Teodoro chegou a ser técnico lá? Eu Que peguei legal. o Zé Teodoro. O Zé Teodoro é lateral direito. Lateral direito. Do São Paulo, inclusive, né? Do São Paulo. Você deve ter sido, tipo, muito fã dele. Você pegou ele quando ele jogava, não? Não, aliás, como torcedor, sim. Como torcedor, então. Porque quando eu começo a torcer pro São Paulo, era o Zé Teodoro que era o lateral. Era o Zé Teodoro, sim. Era o Zé Teodoro.
Aí o... Que, se não me engano, também veio do Expressinho. E passou, né? Passou pelo Expressinho. isso. Eu vejo muita história dele hoje em relação ao Expressinho, Sim, aquela coisa sim. toda lá. E depois é o... Cara, eu tô muito ruim de memória, que aí pra mim foi o... Hoje ele é... E na verdade ele que fez a transição do Ceará, a mudança, a virada de chave foi através dele. Cara, vai me fugir o nome dele que eu não tô lembrando. Não tem problema. O que ele fez? Ele mudou o estilo de jogo? Ele veio com outra A visão. proposta? Ele mudou a visão. Ele É. trabalhou muito tempo com o Vanderlei Luxemburgo. Cara, me fugiu o nome dele. Hoje ele tá no Vila Nova. Tá. Lá. E já chegou como... O que acontece? Daqui a pouco eu lembro o nome dele e Tá. falo aqui no... O que acontece? No Ceará tinha muito uma visão assim, cara, eu posso até cair pra segunda, pra terceira, pra quarta divisão, mas desde que eu caia na frente do adversário. É, Porque o adversário deles é o Fortaleza. é. Então a visão dele era no Fortaleza. Quando ele chega, cara, que impressionante não lembrar o nome dele. Quando ele Não, chega, já procura aqui, já. Vai ele falando. fala assim, ó... Hoje é técnico do Vila Nova, ele hoje? É, hoje ele tá no Vila Nova. Vamos lá, vou procurar aqui. Mas não como técnico, ele tá como coordenador Ah, de futebol. tá. Vamos lá. Quando ele chega, ele fala assim, não, gente, vocês estão com a visão errada. Nosso adversário não é o Fortaleza. Nosso adversário é Atlético Paranaense, Ó. é Red Bull, é não sei o que lá. Por quê? Porque você aumenta a sua régua. Se você ficar só mantendo a régua aqui Não é o PC Guzmão, não. PC né? Guzmão. PC Pronto. Guzmão. Bom, PC pô, Guzmão. PC Guzmão, cara. PC Verdade, ele Guzmão. é praticamente uma cria do Luxemburgo. né? Isso, e aí, Ele era e aí ele assistente. muda a visão tanto da diretoria, né, e dos jogadores, e até o torcedor abraçou a ideia. Falou, gente, a gente tem time, a gente tem que pensar lá em cima. Lógico. Porque assim, o adversário, o Fortaleza está aqui embaixo, nós vamos, não, vamos fazer uma campanha melhor Nós que ele. temos que bater o Fortaleza. Não, nós vamos fazer... O Fortaleza tava na B também ou tava... Tava na B. E olha, Tava na B também. olha só a contratação dele. A gente tinha eu, na minha carreira, eu tive alguns capitães assim que foram fundamentais para a conquista de determinados Títulos. títulos, né? E nesse time, o Geraldo foi um. Tive o Geraldo, tive o Anderson Batatais, que hoje está no Ceará, Tá. aqui no Paulista de Jundiaí, pela Copa do Brasil. Uhum. E o presidente chegou no Geraldo um dia e falou, ele queria trocar de treinador, ia tirar o Zé, e falou assim, Geraldo, me fala o nome de um treinador. Aí ele falou assim, tá, mas o que vocês querem? Né? O que vocês querem? Fazer boa campanha? A gente quer subir. Falei, vocês querem subir, no mercado que eu sei tá o PC Guzmão. E aí eles vão para contratar o PC Guzmão. Só que quando ele chega, era diferente o teto salarial do que eles tinham para oferecer. Totalmente. E aí eles voltam pro Geraldo e falam assim, Geraldo, pô, tá muito caro, não sei o que lá, pô, vamos ver outro nome. Ele falou, cara, mas se vocês querem subir, tem que pagar o preço. Né? E aí os caras, reuniu lá, levaram o PC Guzmão. E o Geraldo nem tinha trabalhado com o PC Guzmão. Ele nunca tinha trabalhado com ele. Ele deu um chute mesmo. Só pelo conhecimento, currículo, pelo conhecimento assim que ele tinha de futebol, de saber do cara, tal. De pessoas deviam comentar Isso, com ele. porque às vezes às vezes você não jogou, mas eu joguei com o Marcelo, Marcelo, como que era o PC lá, tal, entendeu? E realmente foi isso que aconteceu. Ele chegou, mudou a estrutura do clube, precisava arrumar academia, precisava fazer isso, ele mudou a estrutura do clube, sim, né, em relação a isso. E de lá pra cá o clube só cresceu. Só cresceu, E aí, falando de capitão, né, Não. do próprio Anderson Batatais, assim, cara, ele era fundamental naquelas palavras que ele tinha como líder, né? E aí, você precisa ter um líder, uma referência no grupo, né? Tem. E o Anderson também na Copa do Brasil ali, ele foi fundamental no Paulista de Jundiaí. Sensacional, né, Como cara? Aliás, capitão. que conquista, né, cara? Que conquista. Como foi? Com quem foi a final mesmo? A final foi contra o Fluminense. Fluminense, né, cara? Aí- O jogo decisivo foi no Maracanã? Não, na verdade, assim, foram 2 jogos, o primeiro no Jaime, e aí tem uma outra história que, na verdade, nós fizemos dois gols no primeiro jogo, Aham. coisa que ainda não tinha acontecido na Copa do Brasil. O primeiro jogo, o time da casa conseguia abrir um placar de 2 gols. E o segundo jogo a gente faz em São Januário. O jogo foi transferido para São Januário. Ficou lá, 0x0, né? E aí ficou 0x0. 0x0. É, ficou 0x0. E o Fluminense tinha um timaço O também, Fluminense cara. um timaço, o treinador era o Abel, que inclusive um ano anterior... O Abel Braga, né? Senão os Abel cara que é mais novo falar o Abel treinou o time do Brasil. Não, Abel Ferreira, o Braga. Aí era o Abel professor Braga. Que
que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando Você eu vou trabalhou? para Curitiba. Ah, Trabalhei com ele. Que diz que é um baita cara, né? Não, ele é sensacional. E foi engraçado, porque naquela época ainda o treinador podia fumar na beira do campo. Né? Imagina. E aí, coisa cara, absurda e isso, o né? Abel, ele fumava. É. E eu nunca tinha visto isso. Aham. E aí nós estamos lá no banco ali de reserva, falando, nossa, um cheiro de cigarro, velho. Quem tá fumando, velho? A hora que a gente olha, era o treinador, velho, o professor. E aí o Abel era o treinador do Fluminense, só que um ano antes ele já tinha perdido a Copa do Brasil pro Santo André, treinador do Flamengo. Ele como treinador Ele como do Flamengo. Flamengo. Pô, que foi também outro impacto, assim, né? Isso, ele foi 2 vezes vice-campeão da Que Copa foi no do Pacaembu, se não me engano, aquela final do Santo André. Se não me engano, foi um jogo no Pacaembu. O primeiro e o segundo foi segundo foi no Maracanã. E o segundo no Maracanã, foi isso mesmo. Puta, foi histórico aquilo. Foi isso mesmo também. Não é da tua época, né? Não é. Eu era muito pequeno. No Paulista eu tinha 2 anos. Aliás, o Abel Braga, porque você não sabe, Vidal obviamente sabe, foi um baita zagueiro. Não, cara. Você sabe dessa como futebol não acompanhei, mas eu sei que... zagueiraço, foi no Fluminense mesmo, no Vasco. Vasco. Não sei se ele jogou nos outros cariocas, mas no Fluminense e Vasco eu sei que ele jogou. Jogou fora acho que em Portugal. Portugal se não me engano. jogou. Que coisa, né, Gente cara? boa. E aí você vai. E a vida do jogador, né, Marcelo? Você que gosta também, quem tá assistindo gosta, sabe essa história. É legal que você acaba fazendo nem todas continuam amizades, mas você faz amizades assim sensacionais, né? Muito. Vidal? Eu costumo dizer na palestra que eu faço para as crianças, Sim. que é a questão de. Normalmente eu faço palestra para escolinhas, né? Projetos. Escolinha, tal. projeto de futebol. Time também. Então, assim, eles têm um grupo formado ali, né? Eles têm aquelas amizadezinhas ali já também. Sim. E que eu costumo dizer para eles assim, que a maior riqueza que eles vão ter no futebol é as amizades. Certeza. Porque às vezes eles vão ganhar dinheiro, não vão saber administrar, vai perder o título, às vezes vai passar, né? Eu tenho um amigo meu que eu joguei com ele na Ponte Preta, chamado Marco Aurélio. Tá. Ele fez um baita de um gol lá no... Não é Marco Aurélio Meia, não, né? Meia. É o Meia, sei quem Jogou é. no Grêmio, Sei, jogou no Flamengo e Grêmio. tal. E ele tem uma história muito bacana. A gente é muito amigo. E aí, ele faz um gol muito bonito num jogo contra Ponte Preta e Atlético Mineiro. Inclusive, eu dou o passe para ele e o goleiro do Atlético era o Veloso. Aí tinha Mancini, tinha Galo, tinha o Guilherme, atacante. É um baita de um time aqui em Campinas. Em 2000, na João Avelange. E aí, do meio da rua, ele encobre o Veloso. Sei, que era o Ele goleiraço, era tomar o gol de goleiro, cobertura isso. Veloso. Só o Veloso, né? Ele percebe que ele tá adiantado e ele faz um golaço. E aí, a Ponte Preta faz uma placa pra ele, no outro dia ele tá lá fazendo gol de novo, né? Mostrando lá como que fez e tal. Só que aí, depois de um tempo, de anos, ele volta no clube e ele fala, mano, o troféuzinho dele tava lá, no escanteio Jogado. lá. Então, assim, isso aí acaba esquecendo, entendeu? Mas as amizades, elas ficam. Então, eu tenho hoje amigos meus que eu joguei, que é meu padrinho de casamento. Sei. Entendeu? Então, as amizades, tem um grupo desse de 2009, do Ceará, a gente tem um grupo de amizade até hoje. Sei. Tem um Paulista grupo de no Jundiaí, WhatsApp aí, né, que vocês tem dão grupo. uma resenhada. Que legal. O do gente Paulista conversa. também? Paulista também, entendeu? Que legal. Então, assim, a maioria do Avaí, do Curitiba. Então, a maioria dos times, assim, quando começou a sair essas coisas de WhatsApp, de grupo, eles foram buscando, fulano jogou, não sei o que lá. Rede social, vamos achar. Você conhece fulano? É isso aí, bem isso aí. É. Então, assim, a maior riqueza que fica no esporte é isso, né? Pô, você pega... Com certeza. E o legal é que você vai, além disso, para teus filhos também, né? Sim. Quantos filhos você tem mesmo? Tô com 2, um casal. E você vai passando isso pros teus filhos. Aliás, teu filho é mais velho? Ou Mais velho, menino, não? tá com 19 anos. E ele já também tá meio igual ao pai, né? Hoje ele já tá caminhando, também tá meio cigano, Outro esporte né? Tá meio agora. cigano, Ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos através do beisebol, né? Começou aqui na Nipo, aqui, com o CC Ivan e tal. E aí ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos através do beisebol e estudar. Só que o colégio que ele estava lá estudando acabou tirando a modalidade de beisebol, né? E ele continuou ainda no colégio, fazendo outras modalidades e tal. E ficou 3 anos. Agora encerrou, ele voltou. E aí ele recebeu um convite para ir para Barcelona e agora tá morando em Barcelona também. Tá em Barcelona. Tá vivendo a vida já, Que né? legal, cara. Vivendo. E você... E a tua filha é do esporte também? Não, assim, não que ela não seja do esporte. Ela Curte, mas hoje ela joga futebol, joga beach tênis e vôlei lá na Tá. arena, né? Na arena Deco Beach, lá ela pratica esporte. Mas ela não entrega, não segue, né? O caminho assim mas vai mais pela Porque prática mesmo. o Vidal é casado com a Paula. A Paula é que cuida de toda essa história aí Ela que faz a gestão, das né? arenas. As duas, né? As duas. Tanto a de society quanto a Isso, de beach, isso. né?
E você brinca lá também dos beach Eu tênis, né? agora eu gostei do beach, né? É. Entrei, aí tô no beach tênis, até dando aula hoje. Eu pego aquele pessoal lá que nunca pegou numa raquete, mas tem vontade, né? Então, mas não tem, né? Às vezes tem um público que tem vergonha, Sim. aquela coisa, e aí vai lá, faz uma aulinha com a gente. Pra você ver, você que é casado aí, você vê que quem manda na sua casa é a sua mulher, porque é a dona Paula que fala, vai dar aula lá, pô amor, mas aí ele acabou gostando. Sai desse sofá aí, Que vai. toma um solzinho também, dá aquela coisa. E outra, não tem tanto impacto no joelho, né? A contusão é diferente, né, A Marcelo? mulher mandou tanto que ele saiu da bola, né, pra raquete, né? Foi pra raquete. Não, mas ali é muito bacana ali, porque o ambiente é gostoso. É um né? lugar espetacular. Você acaba tendo a socialização, e o beach é muito bacana, por quê? Porque você consegue jogar com seu filho, você consegue jogar com sua filha, Sim. independente da idade. Sim. Né? A sua esposa. Aí não tem aquela coisa do futebol de final de semana, né? Vou bater um futebol de semana. O cara sai de manhã e chega só à noite. Né? Não, vamos jogar um beach junto. Aí, então, tem aquela integração da família com a natureza, né? aquele pé na areia, aquela troca de energia. Sim. Então, assim, aí já fica aqui, né? O meu convite para quem Sim, nunca teve a experiência. Por favor, ir lá e fazer uma aula experimental. E lá o próprio ambiente... hoje tem como fazer uma aula experimental? Tem, vai lá, faz uma aula para experimentar também, para conhecer o esporte, não só de beach, né, mas também de futevôlei, de vôlei, que tem lá, esporte de areia, né? E também conhecer a Boali, porque lá dentro tem uma franquia da Boali, junto com o restaurante Farol, então a gente tem um restaurante lá. O restaurante é muito gostoso. Muito gostoso ali. Muito gostoso. Então, assim, é bem bacana o ambiente, né? O que é a Boali? A Boali é uma franquia de comida saudável. De alimentação que bacana, saudável. cara. Né? Então, assim, e atende muito o nosso público, né? Totalmente. Que é esportista, que é, né? Então, assim, mas tem um outro lado que aí vem o Farol que atende também, porque principalmente o pessoal do futevôlei, né? Que gosta de uma carninha, gosta daquela, né? De um prato diferente. Um pratinho diferente. Pra você que não sabe, a Arena Deco Beach, né? Lá, Arena Deco Beach. É atrás do Progresso, do Colégio Progresso atrás ali. do Progresso ali. Você vai ali do lado do condomínio novo ali dos Pinheiros ali, né? Que, aliás, é um lugar, como você falou, né? Você não ouve carro, não vê... Não, paraíso ali, você tá fora, né? silencioso. Não é? É um paraíso ali. Fora. Sensacional. Esses dias nós tivemos um BT lá, um torneio, né? Que é o BT50 que Isso. foi, né? E aí eles fizeram mais imagem de drone à noite. Mano, sensacional. É sensacional. Assim, quando mostraram pra gente, eu falei, mas é aqui mesmo? Parece outro Porque lugar. assim, parece outro lugar. Outro lugar. Então, assim, é sensacional lá à noite. Então, assim, desde de manhã até a noite lá, o movimento, tanto do restaurante também, com a gente ali na DM ali, é bem bacana ali o ambiente. Tem pessoas que têm marcado reunião lá, né? De outro segmento, né? Marca lá, porque assim, aí, né, almoça ali na Boalha, almoça no Farol, fica ali. Tem gente que vai levar os filhos para treinar, já leva o computador, fica trabalhando dali. Assim, porque o ambiente é muito agradável mesmo. Isso é verdade. Eu sou suspeito a falar, né? Não, mas é ótimo. Fazer namorar pra mulher. É que nem deu peixe dela, lógico. Sensacional. Ela sabia que eu ia vir aqui, ela falou, fala de mim lá. Dá um gás lá. Brincadeira. A gente tava falando de viagem, tem uma história muito interessante. Vocês são campeões da Copa do Brasil. E no ano seguinte você tá lá na Copa do Brasil, jogando no Paulista, e do nada tá lá Monumental de Nunes, Argentina, River Plate. Ganhou aqui em Jundiaí, perdeu lá. Como que era o clima do elenco pra uma viagem dessa, que eu acho que a maioria não tinha tido essa experiência ainda, né? Na verdade, sim, foi muito bacana. E uma coisa que era interessante, porque no ano da Copa do Brasil, em 2005, a gente estava disputando a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B. E a gente não tinha elenco para disputar os dois campeonatos, né? E aí as coisas foram acontecendo aqui na Copa do Brasil, porque a prioridade nossa era o brasileiro, porque, lógico, a gente nós entramos na Copa do Brasil por conta da classificação do ano anterior. Sim. Mas a gente não tinha o sonho de ser campeão da Copa do Brasil. Só que as coisas começaram a acontecer, os resultados começaram a vir aqui na Copa do Brasil, e chegou no momento que nós falamos, opa, peraí. Nós tiramos Juventude, tiramos Botafogo, tiramos Inter. Pô, acho que dá, hein? Vamos chegar. Vamos ver. E aí nós começamos realmente a focar um pouco mais na Copa do Brasil e se prejudicar um pouco no brasileiro. Né? Então, porque a gente não tinha condições de elenco, né? Então, por exemplo... Vocês não subiram aquele ano? Não subimos. Na verdade, o Paulista não chegou a subir ano nenhum. Assim, né? Na primeira divisão. É verdade, cara. Pelo contrário. Então, quando nós fomos campeão da Copa do Brasil, nós estávamos quase caindo.
Pô, para a Série C. Na zona de rebaixamento. E aí o próprio Fluminense já entrou entrou meio com já ia entrar na justiça. Por quê? Porque eu não sei se tinha uma regra na Libertadores que não disputava Libertadores time da Série C. Ou seja, eles iam entrar com essa ação se a gente caísse e o Fluminense entraria na No Libertadores. lugar você tá de no nosso brincadeira. lugar. Você vê como é que é a política no futebol. Então, né? O famoso assim, tapetão, né? O famoso tapetão, que é isso aí. Eles já são, né? Então o que acontece? Aí a gente conseguiu escapar do rebaixamento no último jogo. E aí tem uma história engraçada, porque assim, a gente é uma família de atleta, né? Eu sou o cunhado do Deca e a gente tem o Alexandre, que é nosso cunhado, casado com uma outra irmã, né? Minha cunhada. O Alec Gol, O né? Alec Pra quem não Gol sabe, também é é casado. da família. É da família. E nesse última rodada, o Alec tava no Vitória. Também no mesmo campeonato, brigando para não cair. E nesse jogo, inclusive do Bahia, que foi o último jogo, eu entro e faço um gol. E a Paula liga no grupo da família comemorando. e a minha cunhada manda pra ela, mas esse gol tá rebaixando o Vitória. Rebaixa também." Vitória. Pô, a confusão em Mano, família. uma confusão em família. Assim, pô, mas esse gol tá rebaixando o Vitória e tal. Então tem essa historinha legal. Que legal. Cara, E no final, o que deu? E aí caiu, Bahia e Vitória caiu aquele ano. Caiu o Bahia. E aí o Alex, né, uma hora tiver a oportunidade de estar aqui, ele vai contar essa precisa história. trazer, ele mora aqui também. Por que né? vai acontecer? Ele tem uma história, a história dele também é muito bacana. Porque o presidente, ele era o capitão do time, né, nesse jogo mesmo, nessa última rodada. Ofereceu um bicho para os atletas para não perder o jogo. Sim. Que se eles não perdessem o jogo, eles iam sair do rebaixamento. Então deu a mala de dinheiro pro Alexandre cuidar. Um dia ele vai vir contar essa história. Sensacional. Vocês cobram dessa história. E aí eles perdem. Ele falou que foi mó tristeza, foi ele devolvendo mala de dinheiro. É bem bacana essa história. Olha aí. isso, E aí time rebaixado. E aí nós vamos pra Libertadores. Cara, e pra nós, assim, realmente foi uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha disputado mesmo Libertadores. Acho que torneio internacional em relação ao Brasil pra fora aqui, né? Jogando aqui no Brasil, disputando torneio internacional. E Libertadores é todo um charme realmente que se fala, né, meu? É muito bacana. Vocês pegaram de cara o River, que o Marcelo tá falando? Na verdade nós pegamos... fase de grupos? A nossa chave era nós, Nacional do Equador, Libertad do Paraguai e River Plate. Libertad que não sei se na época, mas também, não sei, era meio casco ou era mais ou menos? Tinha o Guinha Azul. O Guinha Azul, Guinha Azul. Nossa, o Guinha Azul, cara. É uma na minhoca, outra na raiz, né, cara? 8 caneleiras você tinha que jogar. Joga com 8 A bola passa. O jogador não. Os dois não tinha como. Então, assim... Libertad, Nacional e River. E vocês? E, na verdade, nós até meio que... É aquela coisa. Na minha concepção, eu tive muito tempo de Paulista de Jundiaí. Pra mim, foi um dos piores times, assim, que foi montado no Paulista de Jundiaí. Pra Libertadores. Pra Libertadores e que eu tive oportunidade de trabalhar, né? De elenco, né? Falando de elenco, assim. Porque, assim, não tinha um meia. Porque, na verdade, o meia acabou brigando no Campeonato Paulista, acabou brigando com o Mancini, que era o Wagner Mancini. Já era o Mancini. Acabou brigando com Boa ele noite lá. a todos! E mandou ele embora. Que era o Luiz Fernando, que era um meia Sei, também. Luiz Fernando, sim. Acabou brigando lá e Pô, saiu. que fim deu, hein? Não sei. Cara. Jogou no Ceará depois. Pô, era bom de bola, Era cara. bom, era muito bom ele. E aí ele sai e a gente vai para uma Libertadores até sem um meia de referência. Né? Você jogava com um adaptado ali, mas vai. E aí nós entramos também com o mesmo tipo de... Por isso que é duro, né? Time pequeno, assim, teoricamente falando, né? Porque você não tem a ambição de falar assim, pô, vamos tentar classificar. Não. Nós simplesmente... Classificar dois e tinha ainda o negócio do terceiro melhor, né? Isso. Então o que acontece? Nós empatamos um jogo em casa com o Libertad, que se a gente ganha o jogo, força um pouquinho mais a gente classificar para a segunda fase. Entendeu? Tomamos de 2 ou 3 lá do River, 4. lá no Monumental. 4, né? 4-1. O Marcelo vem pra bater eu tô tentando Você falou minimizar. 2 ou 3, lá vem Tô 4. tentando minimizar. A pá de cal vem o Marcelo. Até porque quem apanha esquece. Quem apanha nunca esquece. Quem bate, esquece. Quem bate, né? esquece. Mas eu apanhei e esqueci. O Marcelo é River, zoeira. No nosso time tinha o Munhoz, né? O Munhoz, que jogou no Palmeiras. O Munhozinho? Que filho. Resenha também. Esse, muito resenha. Então aí tinha ele, aí tinha os outros meninos, mas não tinha um elenco assim, né? Recheado de grandes nomes. Tanto que o maior nome era o Munhoz, que tinha passado pelo Palmeiras. Que já tinha uma experiência. Tinha uma experiência de Libertadores, né? Mas e aí perdemos lá pra eles, só que ganhamos em casa, né? Ó, o que River legal. também, que é
É um Outro jogo que River entrou pra história. tendo vindo jogar aí em Jundiaí, cara. Isso, Nossa, entendeu? sensacional, Entrou pra cara. história esse jogo, ainda ganhamos. E você jogou na Argentina, né? Eu joguei lá, que o de volta eu não joguei. Você não jogou porque você estava machucado? Tava machucado. Aí o de lá eu joguei. Mas E você como deve que ter é? ido no jogo, né? Fui, fiquei Desculpa, na arquibancada. Marcelo. E como que é a atmosfera num jogo lá? Que a torcida é totalmente diferente, né? Aquela barra brava. É, mas eu sempre gostei, né? Essa semana a gente tava conversando lá na arena com algumas pessoas que praticam esporte, né? Sei. E a gente falando sobre isso, né? Jogar contra a torcida adversária, né? Eu sempre gostei. E na época, e hoje deve ser pior ainda, né? Jogar lá contra o Rio, porque 80 hoje, mil. né? E hoje a gente trouxe pra perto, né? Puta, caldeirão. 80, Então, 90 mil, você tá E doido. no meu caso, Marcelo, eu sempre gostei do estilo do futebol argentino. O meu sonho, você fala, qual que era o seu sonho? Seleção brasileira? Talvez não seria esse. Lógico que não tem como você falar, pô, vestir a camisa da seleção é totalmente diferente. Claro. Mas talvez ter jogado num campeonato argentino. Eu tinha a referência do Silas. Ah, o Silas, que o Silas jogou. O Silas jogou, foi ídolo, né? Ainda, né? Do São Lourenço, São né? Lourenço. Ele é ídolo Que lá. o São Lourenço não era um time grande, mas o Silas foi pra lá e foi campeão. Né? Foi espetacular. Então, assim, e eu tive contato com o Silas no meu início de carreira, né? Sei. Aqui no Primavera, quando o irmão dele fazia a gestão, o Eli Carlos fazia a gestão do Sim, clube. o Eli Carlos, e quando ele estava de férias, ele vinha pra cá. Então, eu participava muito, assim, das rodas de conversa, né? Entendi. Então, assim, o meu sonho era jogar na Argentina. Disputar um torneio lá, pô, La Bombonera. Pensou em jogar na La Bombonera? Espetacular, Entendeu? mas vai cair o estádio. Então, assim... Bancada tremenda que você vê os vídeos assim. É, Meu Deus. Então, assim, aquilo ali, pra mim, já me arrepiava assim, de vontade de jogar, entendeu? Então, mas assim, a gente sabia que tinha uma distância de torcedor para jogador, né? Que isso que, por mais que jogue em qualquer lugar que você vai jogar, é difícil a invasão, né? De torcedor para invadir. Então, assim, por isso que eu sempre gostava de jogar com a torcida adversária. Eu tinha mais dificuldade de jogar em casa, né, com a nossa torcida a favor, porque assim, pô, você começa a errar um passe, você erra outro, pô, aí a torcida começa a te xingar, né, começa a pegar. E aí quando você é xingado pela sua torcida, se você não estiver bem mentalmente, equilíbrio psicológico, vai lá embaixo, né, e aí você não volta. Ainda mais você, né, Vidal, lateral esquerdo. Do lado, né? Cara, não, você ouve tudo. tudo. A maior parte do jogo você A tá no lado. turma do amendoim aqui, Você né? ouve tudo e ouve quem, né? Porque ouve tá assim, quem? daqui a pouco você olha assim, pô, o cara lá de preto, aquele fila da mãe lá que me xingou, velho. Ele lá, marquei ele, velho. Então, E você já assim, respondeu muito algum? isso. Eu respondi até aqui no Paulista de Jundiaí, o que acontece? Eu respondi aqui no Paulista de Jundiaí e eu tive uma dificuldade com o torcedor lá no Avaí. Aqui em Jundiaí, mesma coisa. Na verdade, aqui em Jundiaí, já foi quase no final no final das minhas passagens aqui pelo Paulista. Tá. E aí a gente tava brigando pra não cair e a gente cai com o time. Tá. E aí a gente cai com o time, aí o torcedor vendo aquela coisa de brigar, tal, de querer... E no Curitiba nós também tivemos lá Isso você cai, você tá dizendo pra C, não? Pra C. Tá. Do Paulista que tava na B pra C. E lá no Avaí, o que acontece? Lá no Avaí, a gente tava com 3 meses de salário atrasado, só que o time tava brigando lá em cima. Na época classificavam 8. Uhum. E o time, a gente, pô, mesmo com o salário atrasado, a gente, pô, Vamos pra brigando, cima, vamos pra cima, vamos não sei o que lá, tal. E perdemos um jogo em casa. Empatamos um jogo pro último colocado. O Brenner, que era o atacante nosso, perdeu um pênalti no último minuto. Um jogo totalmente louco, que quando deu o pênalti, o goleiro, que era o Fabiano, que tinha jogado na Ponte Preta, que ele é doido, correu atrás do juiz, o juiz expulsou ele, não sei o que lá. Aí vai um jogador de linha, porque já tinha feito as 3 substituições, né? Cara, e era o cara só por dentro do gol, né? Porque o cara não era goleiro, né? Uhum. Cara, ele consegue chutar pra fora a bola e tal, e, pô, aquele jogo, aquela confusão. E eu lembro que minha esposa estava na arquibancada, assistindo o jogo, e a gente vai pro vestiário, e lá no vestiário antigamente, hoje mudou, mas era a rua, o muro, né? E o muro do vestiário era aquele tijolinho vazado. Nossa! Então os torcedores colocavam a cara lá e ficavam xingando nós ali, nós tomando banho. Que gostoso, né? Cara, e nós ali meio que putos, já que, pô, a gente também não queria ter empatado o jogo. Lógico, a gente queria ganhar. Lógico. Né? Nenhum jogador entra em campo a perder. Não sei agora esses aí, que esses negócio de É, bet de aí tá aposta, meio suspeito, né? Mas tá nossa estranho. ainda não tinha. Então, pô, qualquer jogo que a gente perdia, a gente ficava puto. Então, estamos lá puto, que perdemos o jogo.
puto com 3 meses de salário atrasado, né? Pá, beleza. Cara, aí nós estamos, não sei quem tá ouvindo o rádio lá e tal, tipo, lá no vestiário, o presidente lá na arquibancada falando que o salário tá em dia. Que o jogador é sem vergonha, que o jogador é isso. Ah, aquele dia lá eu fiquei cego. Eu ceguei. Por quê? Porque a torcida tava ali na porta do vestiário querendo pegar a gente, não sei o que lá. Os caras segurando, o segurança não deixava os caras sair e tal. Cara, eu fui, tomei meu banho, me troquei de roupa e saí. A hora que eu tô saindo, os caras, você vai aonde, Vidal? Você vai? Vou embora. Vou ficar aqui não, tal, vou embora, tal. Saí, rasgando o torcedor, tudo lá. Fui lá na arquibancada buscar minha esposa, o torcedor começou a me xingar. Ô, Vidal, mercenário, não sei o que. Falei, aí eu bati boca com o torcedor. Falei, mercenário? Pô, tô sem ganhar. Nós estamos com 3 meses de salário atrasado, você tá chamando nós de mercenário? Tá não, de brincadeira. O presidente falou que tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo nada. Não tá nada certo. Ele deve ter falado isso pra livrar dele, mas nós estamos com 3 meses de salário atrasado. Peguei minha esposa e saí no meio do torcedor. Ninguém pôs a mão. Mas aquele dia foi um dos dias assim que eu ceguei no futebol. Imagina. No jogo. Que a gente tava com 3 meses de salário atrasado, torcedor xingando nós de mercenário, tinha perdido o jogo, cabeça quente. Você tá de né? brincadeira. Pô, aquele dia foi... O Vidal, quem foi o cara assim que jogou com você, que você fala, não, esse cara era diferente, cara? Você admira como jogador, um cara craque mesmo. Ó, assim. eu peguei o início do Nenê, né? O Nenê eu peguei o início do Nenê, eu pego a transição dele pro campo, e ele... Era do futsal ele também, era do Nenê, futsal, cara. e ele vem com a gente no Paulista no de Paulista. Jundiaí. E aí a gente monta um lado esquerdo muito forte. Pô, o Nenê é um monstro, né, Porque cara? ele joga na minha frente e eu jogo, né, de lateral atrás dele aqui. E o nosso lado aqui ficava muito forte. Já descobrimos quem consagrou o Nenê, então foi Não, você, mas aí pô. ninguém Tá de vê. brincadeira, Brasil. Você Olha, nunca Marcelo. viu isso, Rui? Olha Você nunca aí. viu isso? Cruzamento do lado esquerdo. Ô, quem é? Quem cruzou? Ninguém Não, fala o ninguém nome. fala quem é o lateral. Só faz que foi o Rui Não que é? fez o gol, né? É. O gol do Rui, mas É. ninguém fala quem cruzou. Então, assim, a gente... cara, eu lembro que... E foi você que ensinou a chapada pro Nenê também? Não, ele tinha muita... A chapada vem muito do futsal, né? É, Você vem. precisa aqui lá. Mas ele, cara, ele fazia muitos jogos bons ali com a gente. Eu lembro de um jogo contra o Palmeiras, no Rio São Paulo. Cara, ele destruiu o Arsenal. Ele destruiu o Arsenal. E a gente pegava a bola e dava nele. Só que assim, ele era muito... Ele desde novo, assim, ele era muito novo, assim. E ele já era personalidade, ele já tinha personalidade. A partir daí que ele foi pro Palmeiras, será não? A Ele partir foi... desse jogo, não? Eu acho que ele... Eu não sei se ele Talvez foi os caras, direto... esse cara joga. Não, hein? não, né? porque eu acho que ele teve passagem pelo Santos, né, Ele inclusive, foi pro antes de ir Santos. Santos antes. pra lá, né? Então, assim, só que ele deu uma caneta no Arce de costa. Meu Deus. Ele levou o Arce no pau de escanteio, assim, a hora que o Arce veio, ele deu de costa, tipo aquela do Denilson que ele deu, acho que na Copa, não sei onde o Denilson deu e tal. Então, assim, foi um dos caras que pra mim era diferente, né? O próprio Wagner Mancini, Mancini. mano, muito acima. É que E tem era muita gente que nem sabe que o Mancini foi jogador, né? O Não, Mancini. e o Mancini era, ele era muito clássico, né? Era um meia, Jogando, né, cara? Meia clássico ali e tal. Guardadas as Assim. devidas proporções, era meio que fazia meio que o jogo do Zidane. Mas não E... é que ele era o Zidane. Não, mas pra mim era. Não era? Pra mim era, né? O cara- Pro meu nível porque ele era era. mais E alto, magro, ele era né? muito clássico, Clássico. e tal. Meu, pra Tocava mim, bem na bola, né? ele era, É. entendeu? Vai- Você Baita já, jogador. você já deu a manchete já. Rui Bala afirma Afirma que Wagner Mancini jogava igual o é. Zidane. Os caras sacaneiam o Gabriel Menino lá, a torcida do Palmeiras, fica enchendo o saco. Você acha que você é o Zidane? Mas é por Mas aí. é por aí, mesmo, era habilidoso, né, cara? Então, assim, tive a oportunidade de jogar com uns caras diferentes mesmo, assim. Golaço, assim, qual foi o mais bonito que você marcou, Vidal? Quantos você fez? Você sabe quantos gols você fez? Não, eu fiz pouco. É? Eu tinha uma coisa comigo que hoje que, assim... Quantos? 900 e pouco? Não, não chegou a isso, não. Uns 700, mais ou menos. Não. Cara, eu tenho uma coisa comigo que eu fui só entender depois que eu parei de jogar bola e fui fazer um curso de psicologia do Aliás, esporte. sem te cortar, já cortando, quantos anos você parou? Parei com 32. Parou novo, Parei né? novo. Contundido, não? Não, parei novo. Que quis parar. Parei porque, assim, na verdade, assim, situações na minha vida que não tinha acontecido ainda. Tá, Então, por exemplo, assim, eu nunca fiquei 6 meses sem jogar. tá. Sempre acabava o contrato num clube, já ia para outro clube, Sei. um contrato, renovava, isso aí. E aí, quando eu jogo no Itubiara, o estadual, eu fico o resto Pô, você do jogou ano... no Itumbiara também, cara? Joguei no Itubiara, Caramba. um dos últimos clubes meus. Aí eu jogo no Itubiara, o estadual, e eu fico o resto do ano sem jogar. E aí eu falo assim, vou parar. E começo a empresariar. E aí um amigo... Jogadores?
É isso. Aí eu começo a empresariar e eu ligo no União de Araras pro Ferreira, o treinador Ferreira e tal. Falou, não, eu vi você jogando ano passado, vem pra cá me ajudar e tal. Aí eu vou pra lá jogar. E aí eu falei pra minha esposa, falei, se acabar o jogo, se acabar o estadual lá e eu ter que ficar mais 6 meses sem jogar, eu vou parar. Aí vamos fazer outra coisa. E foi o que aconteceu. Porque não tinha outro torneio pra disputar. Não tinha outra coisa, tal. Eu não tinha empresário, eu não tive empresário na minha carreira. Você nunca teve empresário? Eu tive um cara chamado Rude Machado, que é aqui de Campinas, que me ajudou em 2 situações. Ele ajudou em 2 contratos. Na verdade, ele não era o meu empresário, mas ele acabou entrando numa situação pronta já, né? Porque foi uma troca de empresário lá, de situação lá no Paulista de Jundiaí. E aí ele fez o meu contrato com Curitiba e ele faz o meu contrato com a Ponte Preta. Ah, que legal. Me ajudou nesse momento, mas era tipo, sabe aquelas coisas de compra casada? Já tá certo. Não é ele que foi lá e arrumou pra mim, já tava certo. E eu nunca tive empresário. Então foi essas 2 situações. Então assim, e eu paro novo. Né? Pô, 32 é muito novo. Hoje em dia os caras, né? 32 tá... Por conta dessas... Antigamente 30, né? Já virava tipo, pô, 30 tá já, velho. é. Hoje em dia a gente vê os caras chegando aqui com 35 Hoje deitando não, ainda. E eu o ainda, Hulk, por exemplo. O Hulk tem quantos? 30 E hoje 30 e tantos, eu na minha carreira não tive lesões, né? Assim, Sei, que de bom, ligamento. Né? Tinha muita lesão muscular, né? Sei. Tinha muita lesão muscular, mas de ligamento eu nunca tive, assim. Que já é uma coisa boa, Que já é uma coisa boa. Ô, Vidal, você... Então, e o gol? Então, aí, voltando aos gols. Voltando ao gol. Tá, então aí, o que acontece? Eu não... E aí eu fui perceber depois que eu fiz o curso de Psicologia do Esporte, depois que eu parei, que eu aprendi muita coisa em relação a isso. Cara, eu nunca fui de ter personalidade forte. Tá. Nunca fui. Mas você é um cara acima da média, Vidal. Você é um Sim. cara... Você sabe que você viveu esse mundo do futebol. O mundo do futebol, infelizmente... Tem gente muito simples, cara. Né? Gente que vem de uma... Não que... Todo mundo começa de uma maneira simples a vida. Às vezes nossos pais, né, nossas mães têm uma vida muito difícil. Mas você é um cara acima da média. Isso faz a diferença. Então, é que na verdade assim... Lógico, você vai criando a sua personalidade durante a sua vida. Lógico. Né? E na minha infância, por exemplo, eu vivia muito na rua, né? Porque assim, jogando bola. Porque meu pai trabalhava em São Paulo... A minha mãe trabalhava o dia todo também, eu ia pra escola, quando ia, e ficava na rua ali, quando não enforcava a aula, aquela coisa toda. Ia buscar leite lá na fazenda. Ia buscar leite lá na fazenda do Bicudo e tal, aquelas coisas todas, né? Demorava 1 ano pra chegar. Então, assim, e aí você vai criando. Então, assim, teve muita coisa que a rua me trouxe, né? Sim. De experiência e tal, assim. Só que quando, por exemplo, assim, na minha época, com a gente, né, na nossa infância, a gente não tinha o sonho de ser jogador de futebol, porque era uma coisa muito distante, né? Só que como eu tinha a vivência de rua, aquilo ali me deu muito repertório dentro do futebol e foi me ajudando. Então quando eu, por exemplo, eu joguei no profissional do Primavera com 16 anos. Imagina. Mas para mim era uma coisa natural. Tranquilo, né? Não é uma coisa que eu tive, era o meu objetivo. Não, as coisas foram acontecendo. Então eu vou pro Paulista de Jundiaí, eu joguei com o Edu Lima, com o Toninho Cerezo, com o Casagrande. Que legal. Ali as coisas começaram a virar pra mim. Falei, pô, mas até ontem eu torci pro Toninho Cerezo no São Paulo. Os caras já estavam terminando a carreira ali. Terminando e eu começando. As coisas começaram a ficar mais sérias ali, entendeu? Então, assim, dentro de campo, eu digo de personalidade, por exemplo, assim, entre eu chutar pro gol e eu passar pro meu parceiro, eu passava. Sim. Né? E porque eu também criei aquilo como lateral. Aquilo era o objetivo do lateral. Qual que é o objetivo do lateral? Chegar no fundo e cruzar. Fazer o arco ali né? no fundo. Por mais que muitas vezes eu aparecia na cara do gol, eu tocava. Sim. Então eu não fui um cara de fazer muitos gols assim. Eu fiz poucos gols na minha carreira. Dá pra contar no dedo e sobrar dedo. Mas um gol mais bonito que eu fiz, que tá no YouTube, foi contra o Paysandu, que foi um jogo também que entrou pra história até hoje, porque foi um jogo que nós ganhamos de 9-0. Nossa. Na Série B. Nós ganhamos de 9-0. Aí eu aproveitei a promoção, fui lá, fiz um gol também, né? Tá todo mundo fazendo. Essa aqui não tem como, né? Faça o seu. Aí eu fui... Quase todo mundo, se ninguém repetiu, quase o time não, inteiro. Não, é que teve um que fez 5. Tá. Teve um cara que fez 5. Senão o time inteiro ia poder. Tanto que... Passaram a boiada. Nesse jogo, o meu foi o mais bonito. Tanto que a hora que eu saio pra ir pro vestiário, o repórter fala assim, Vidal, seu gol foi muito, muito bonito. Até ia te entrevistar, mas o Jailson fez 5.
Então vou entrevistar ele. O cara quase fez 2 hat-trick. Quase, O cara vai 6 gols, 2 hat-trick. Ele fez 5 e quase Cara, foi ofuscado pelo lateral que fez um gol mais bonito. foi gol Se eu bonito, contar é. a história desse cara pra vocês, vocês não vão acreditar. Jailson, o nome dele, jogava com a gente. Ele treinava atrás do gol. Largadinho. O turma que não completava o coletivo, ele tava tipo quase no terceiro time. Sim. Atrás do gol. Mas treinava ali e tal, chegou, não sei o que lá, tal. Pô, ele ganhava muito pouco. E tanto que um dia um cara bateu o carro, deu PT no carro do cara lá, que também não era muito. Ele falou assim, quê? Eu com esse dinheiro dele aí desse carro aí, eu parava de jogar bola. Que não sei o que lá, olha a cabeça dele, né, mano? Mas porque ganhava pouco. E aí o que acontece? Ele, machucou o atacante titular, o segundo tomou amarelo e não sei o que lá. Quem entra no time? Jailson. Cara, ele entrou num jogo, fez um gol. Aí no outro voltou outro, depois ele entrou de novo, fez outro gol. Cara, começou a fazer gol. Aí a gente ia jogar foi jogar contra o CRB, ele tinha jogado no CRB. Inclusive foi um dos jogos também dos poucos times que eu fiz gol. Ele fez 3 gols. Caramba, contra o CRB, e aí ele falava assim, esse time tá me devendo, não sei o que lá, tal, também hoje, né, me vinguei e tal. Cara, ele começou a fazer gol, ficou titular, teve esse jogo que ele fez 5 gols, né, e um exemplo assim, cara, ele ganhava 5 mil. 5 mil era o salário dele. Aí, o dia que o cara bateu o carro lá, que deu 10, 15 mil, ele falou, eu com 15 mil parava de jogar bola, não sei o que lá, tal. Ele treinava atrás do gol. Depois ele começou a titular fazer gol. No final desse ano, ele teve 2 propostas. Uma do Corinthians e uma do Japão. E ele foi pro Corinthians ganhando 50 mil. Caramba. Olha como que no futebol a chave rápido, vira, né, cara? Vira muito rápido. Rápido. Vira muito rápido. Ele tinha 2 propostas, uma do Japão e outra do Corinthians. Ele vai pro Corinthians ganhando 50 E ele mil. vingou no Corinthians? Eu não lembro. Ele jogou pouco, né? Porque assim, na verdade, uma das coisas que é ruim no futebol é às vezes que você tá no lugar certo na hora errada. Não é verdade? Às vezes você tá no time certo, onde você sonhou tá, mas o time não ajuda. E aí você passa até desapercebido. Você não tem o cara que que dá assistência. Que dá assistência, que não sei. E o próprio time não vai bem. Né? E aí o cara não aparece, né? Não no caso do lateral, como você era, o Vidal, mas no caso do centroavante, o meia atacante, esse cara não faz gol, cara. A gente sabe. Assim. Aí a gente fala assim, por exemplo, no Ceará em 2009, eu tava no lugar certo, na hora certa. E com o time certo, porque se a gente for pegar o nosso time de 2009, a gente não tinha cara muito conhecido. O Geraldo, que tinha proposta para ir pro Corinthians, e foi aquele atacante, acabou indo no lugar dele. Um que jogava no Náutico, era a dupla de ataque com ele. Ele era da Bolívia, ou colombiano. Um nome estranho também. Acabou indo pro Corinthians no lugar dele. Mas era um cara que já tinha rodado, que era o Geraldo. O resto, um time mediano para baixo ali, não era conhecido. Só que quando um time sobe, pra torcida, todos ficam conhecidos. Sim. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala, mas não foi bem ou foi mal, você tá no momento certo, na hora certa, no time certo. Sem dúvida. Entendeu? Essa bola aqui, conta um pouco dessa bola. Cara, essa bola eu aqui. quis trazer ela também, porque pra mim ela ela simboliza um momento bacana na minha vida. Porque assim que eu paro de jogar, eu monto um projeto, né, de futebol, onde eu começo a treinar os meninos, preparar os meninos para mandar para clube, fazer uma parceria com o clube, aquelas coisas tudo. Isso aqui em Indaiatuba? Aqui em Indaiatuba, no 15 de novembro. No 15, isso aí. E aí eu monto um projeto ali, mas eu tinha um sonho de colocar um time meu na Copa São Paulo. Então começamos ali com um projetinho ali de fundo de quintal, digamos assim, né? Sub-15, sub-17 e tal. E em 2004, em 2003, finalzinho de 2003, na verdade, eu recebo um convite do presidente Sérgio Trinca, na época do Primavera, para me assumir as categorias de base do Primavera com o meu projeto. Então eu pegava os meninos que eu treinava, só colocava para jogar e vestir a camisa do Primavera. Cara, para mim foi bacana, porque assim, aumentou minha vitrine, né? Sim. A vitrine era só trazer os coordenadores, a gente não estava campeonato, tal, aquela coisa, fazia amistoso e tal. Então, eu disputando campeonato e dando competições para os atletas era diferente, né? E aí eu questiono o Sérgio, falo, Sérgio, e a Copa São Paulo, como que funciona? Porque fazia já uns 5 anos que não trazia a Copa para cá. Tinha tido um período seguido, aí parou, ficou um período sem trazer. E aí, quando eu pergunto para ele, ele falou, Vidal, se arrumar um patrocinador, a Copa é sua, você pode fazer isso. Em 2004. Desculpa, 2014. 2014. 2014. 2004 eu jogava ainda. 2014.
Você estava jogando quase ainda... Isso, quase isso. O Copa São Paulo. Quase, tava ao contrário. Tava né? quase, né? Tava quase. Aí em 2014 eu pergunto pra ele, né? Falei, pai, e aí, como que é a Copa São Paulo? Ele fala, Vidal, você arrumar um patrocinador, ela é sua. Porque é caro, né? É caro. Porque você tem que custear as Muita 4 despesa. equipes, né? Tanto a sua como as outras 3. Hotel, restaurante, lavanderia. O Eliseu teve aqui, contou pra gente, Isso. falou, É um ó, gente, gasto, por isso difícil, não tá até tendo. contou. Isso, Acho que na época ele era presidente. Ele era do nessa época. conselho. Ah, do conselho. Porque aí o presidente era o Sérgio Trinca e Tá. o Eliseu. O Eliseu só em legal. 2015. Tanto que o Eliseu me ajudou muito nesse processo de trazer pra cá, né? Ele Sei. que, questão burocrática e tal, ele me ajudou muito, Porque né? ele é todo da administração. Isso. E aí e aí eu consigo trazer a Copa São Paulo 2014. Que legal. E uma coisa que foi muito bacana, por quê? Porque o meu projeto, 80, quase 90% eram as meninas daqui de Indatuba. Sei. E quando nós vamos para a Copa São Paulo, era 80% dos meninos que era de Indatuba, que não legal. tinha acontecido ainda. Ou seja, então, o torcedor vai lá, aquele lá é meu vizinho, eu conheço aquele menino, aquele lá, tá. Então, assim, o time teve uma familiarização com a torcida, né? E aí a torcida abraçou tudo e foi legal. Só que o que acontece? Nós pegamos a chave de CRB, de Fortaleza e Ponte Preta. E naquela época só classificava um. Só um, né? Só classificava um. E aí acabamos que nós ficamos na primeira fase. E aqui estão eles todos aqui. E aí eu participaram. peguei umas camisas, peguei a bola e pedi para eles autografarem a bola. Legal, E aí tá Matheus os Santos, atletas. Robert, Rafael. O Rafael bem mais bacana. carinho. O Robert Jock foi que tá no Ituano? Não, Não. não. Esse Robert é um menino que é muito bom hoje, bem conhecido aqui na cidade, que ele joga futsal, né? Joga em alguns times aí, Atlético Oliveira, Campo, mas é daqui. Muito legal. E você voltou pra Primavera depois, né? Como diretor também do Isso. futebol profissional, né? É legal que eu tive algumas passagens no Primavera ali de início de carreira, né? E a minha última passagem no Primavera é como gerente de futebol. Ah, que bacana. Então foi bem bacana. E Então, por que você saiu? Então, na verdade, assim, em 2019, o Deco... Na verdade, eu sempre falei pro Deco, né? Principalmente na época que a gente estava com o projeto, porque o Deco, quando eu tinha um projeto, o Deco era um dos investidores do projeto. Sim. Que eu tinha. Tanto junto com um amigo meu também aqui da cidade, um outro empresário. E como a gente estava lá já na base, eu sempre falava, vamos assumir o Primavera, né, tal, vamos tentar, né, ver o que a gente pode ajudar e o que a gente pode agregar, né, junto lá. Só que na época ele jogava ainda, né, pô, Vidal, pra mim é difícil, não sei o que, tal, eu falei, tá bom. E aí quando chega em 2019, ele que já tinha parado de jogar, tudo, ele tem... inclusive eu estava no Fluminense como observador técnico, eu trabalhava no Fluminense como captador de atleta, tal, aquela coisa. E ele me faz o convite, falou, Vidal, tô tentando pegar a gestão do Primavera e eu quero que você vá lá para mim como gerente. E ele vem com um sócio. E ele vem com o sócio Nenezini, que é aqui de Campinas, teve muito tempo no Guarani, o pai dele é o Beto Zini. Sim, Beto Zini, sim, né? da família Zini. Da família Zini ali e tal, e ele vem junto. E na época, assim, eu já tinha ouvido falar muito do Nenê, né? Em relação aos bastidores, essas coisas de futebol, aquela coisa que a gente sempre fala, né? De ouvir falar. Ele é empresário, né? Ele é empresário, até hoje. E aí... E o Deco parou de ser por conta do Barcelona, né? Isso, o Deco teve que abrir mão do Primavera, né? Por conta do Barcelona, como da posição que ele se encontra no Barcelona hoje. E aí quando ele vem com o Nenezini, eu assumo ali, aí ficou os dois, né? Como gestor ali, tanto o Nenezini como o Deco, e eu fazendo a parte da gestão do dia a dia do Primavera. E na verdade, assim, a minha leitura era que era igual, né? Tanto um colocava X valor, o outro colocava o mesmo X valor. Só que o dia a dia ali começou a ficar um pouquinho difícil, né? E eu comecei a ver, porque assim, o Nenê era um empresário mais agressivo, então assim, ele tinha muito mais jogadores, né? Mais que o Deco. Então ele começou a trazer os jogadores dele para cá, porque era a referência que ele tinha de clube. Então vinha todo o perfil de jogador deles aqui. Jogador que tinha sido dispensado num time, jogador que estava machucado, jogador que não tinha dado certo, não sei onde. Começou a desembocar aqui. E começou a querer pôr para jogar mais dele do que do próprio Deco, entendeu? Começou a ter esse tipo de divergência, assim. Né? Lógico que teve outras coisas. E aí eu não consegui conciliar com ele. E tem aquele remendo, né? Então, porque você acaba... E aí tinha uma outra coisa, né? Porque aí tinha também a gestão do Primavera. Então eu tava ali naquele meio daquele fogo cruzado, porque a gestão do Deco veio junto com o Nenezini, qual que são o projeto pro clube?
né? E nós montamos um time ali que não foi muito bem no início, tanto é que e logo em seguida veio a pandemia também. Eu peguei uma gestão difícil, cara. no Primavera ali muito difícil, porque volta, não volta, aí você tem a manutenção de gramado, você tem manutenção da estrutura, não tem. Que né? custa, né, cara? Que custa, e aí você tem que cortar metade do salário dos atletas, tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Meu, pra mim, aí eu falo pra você, tanto a Copa São Paulo como essa gestão que eu fiz no Primavera, pra mim, de conhecimento, pra mim foi ótimo. Foi maravilhoso. De coisa maravilhoso. Boa. Então, na coisa, no momento ruim também a gente aprende muito, né? acho que até mais, né? Até mais. Porque você foca mais, né? Naquela coisa, porque às vezes quando a coisa tá muito bom, eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente se defender da crítica do que do elogio. Ninguém se defende de elogio. Só que o teu elogio, se começar a se encher muito, daqui a pouco o tombo é maior, né? Nossa, muito maior. Aliás, falar em elogio, né? Essa camisa maravilhosa aqui, ó, que tem o nome. Ó, que beleza, hein, Brasil? Personalizada. Fábio, eles te mandaram essa daqui? Então, não é da tua época. Não, essa não. Essa é atual. Essa é atual. Mas grande vozão, meu. Olha eles vieram jogar aqui há 15 dias contra o Ituano. Sim. E eles ficaram aqui no Hotel Vitória. E aí a gente entrou em contato, tudo, eu fui lá e eles me presentearam com essa camisa e um cartão de sócio torcedor vitalício. Vitalício, ó que legal. Pelo serviço prestado. Pelo que legal. Aliás, afinal, né, pô... E o cartão número 6? Cara, o cartão normal, assim. Normal? Achei que tinha o número personalizado ali de sócio. Mas, pô, só pela homenagem, pra mim, pelo reconhecimento, pra mim é assim... E o carinho que eu tenho pelo clube, ele é muito recíproco, né? Porque assim, às vezes eu faço muita live com o pessoal de lá, tenho grupos, eu estou em 5 grupos de torcedores. É mesmo, cara? Estou em 5 grupos de torcedores, lá quietinho, não fico dando opinião não, fico quietinho, porque os caras cornetam, né? Os caras são muito fanáticos lá, né? Os caras... Muitas vezes o cara deixa de pôr dinheiro em casa para comprar o ingresso e ver o Fogão jogar. A rivalidade é enorme, os dois times, Fortaleza e Ceará. E agora deve estar punk lá, você que está acompanhando. Porque o Fortaleza, cara, pode até ser campeão brasileiro, né, bicho? Não, mas você tá vendo esse vídeo agora? Tô sendo o cara dos números, né? Mas na verdade é o que você falou. Muito difícil, tá um ponto atrás. Não vai nem pode, né? Porque nós somos... Vocês perceberam que pra quem ele torce não é no Ceará, é no Nordeste. O Fortaleza que não é do Ceará, que os caras estão bravos. Até abrindo... Não é do Ceará, não é do Ceará. Isso. Não, a gente nem gosta muito de falar desse nome aí. E é muito legal que uma coisa que acabou passando que eu ia te falar no ano que nós subimos, que os dois estavam na Série B, nós subimos para a primeira e eles foram rebaixados para a terceira. O Fortaleza caiu rebaixado para a terceira. Eles ficaram 8 anos na terceira divisão. Como será que estava a cidade nesse dia? Quando porque nós subimos aqui no jogo contra a Ponte Preta. Nós subimos por aqui. Quando nós chegamos na capital, no aeroporto, assim, no avião, assim, a gente já via lá embaixo como que tava o aeroporto. Mano, bicho, era um mar preto e branco. É uma coisa que não conseguiram se explicar. É igual Champions, cara. Quando o cara ganha Champions. A estatística diz que tinha 1 milhão de pessoas lá. É isso aí. Mano, que loucura. Loucura. Quando a gente para falar com o torcedor, você arrepia. Muito bacana. E nesses grupos de WhatsApp aí, você já ouviu alguém falando assim, esse lateral aí não presta, que saudade do Fábio Vidal. Tem muito, porque às vezes o que eles fazem? Principalmente Instagram, né? Grupo de Instagram, pesquisa, aquelas coisas tal que eles fazem, não sei o que lá tal. Quem for melhor. Não, e tem muito, porque assim, mesmo esse dia que eu ganhei a camisa, que eu postei junto com o presidente do Ceará e tal, não, que eu fui de elogio ali. Teve um até que deu uma cornetada, né, tal, falou, um só, né, mas eu vi também foi um só. Né, mas assim, a maioria tudo, mais que merecido, não sei o quê, tá, pra mim não tem, né, é emocionante mesmo ter esse reconhecimento deles lá. Pô, sensacional. Cara, estamos chegando no final aqui, faltou alguma coisa pra gente... Se deixar eu falo, né? Nós também. Um papo bacana, um cara legal que é você, Vidal. Pô, obrigado, bom, você já comentou um pouco do seu projeto, né, do futebol sem maquiagem. Eu vi que tem um curso também, você quer explicar um pouco mais como que funciona? Cara, é legal. Na verdade, assim, eu fiz o curso justamente na época da pandemia, né? Essa coisa da psicologia. Do futebol sem maquiagem. Futebol sem maquiagem? É uma palestra. Ela é uma palestra que eu pego os 3 pilares principais que eu acredito que estão envolvidos, né? Que é o professor, o treinador, a família e a criança que sonha em ser jogador de futebol. Então eu pego esses 3 pilares e a palestra é em cima para esse público, né? Só que quando veio a pandemia,
eu faço ele no modo online, né? Porque não podia se reunir e tal, aquelas coisas todas lá. E agora que voltou, e na verdade eu acabei nem vendendo muito, porque eu não sou da internet, eu não entendo muito, né, essa situação de vender lá no de marketing digital, essas coisas assim. No Hotmart, vender o curso. No Hotmart, tá, essas coisas todas. E agora voltou a palestra presencial, que pra mim, porque assim, na verdade eu tenho 2 momentos ápice na palestra, que tem que ser presencial e tem que ser com a família. Então assim, eu passo pro treinador, pro professor, da importância do papel dele, por quê? Porque muitas vezes ele é o cartão de visita do esporte e da modalidade. Então, por exemplo, se o Rui é meu treinador, aí de repente eu chego no Rui, o Rui é treinador de futebol, chego nele, e ele não me apresenta o futebol da forma que eu sonho, que eu imagino, eu falo, eu pego o trauma. Eu peguei já essa situação de menino de não querer jogar mais futebol porque o treinador não soube lidar com a criança ali naquele momento, né? E ele tem um papel fundamental. E não ensinar só futebol. Ensinar mais que futebol. Porque tem muitas lições que a gente aprende no futebol que servem para a vida. Para a vida. Que ele vai levar para a vida. Não é verdade? Então, assim, eu falo com esse público e tal, e eu falo com a família. Porque a família, na verdade, a maioria dos familiares não vem do futebol. O pai às vezes trabalha, o pai tem um empresário, às vezes o pai não consegue estar ali no dia a dia, né? Do filho treinando e tal. Alguns pais sonhavam em ser jogador de futebol, também e por alguma razão não deu certo, aí ele transfere de repente a culpa para o treinador, culpa porque não teve empresário, culpa porque o pai não deixou, né? Às vezes acontece isso realmente, né? E às vezes ele não quer que isso aconteça com o filho, porque ele acha que foi esse o verdadeiro motivo, né? Mas ele não entende desse ambiente. Vou dar uma ideia aqui, por exemplo. O pai está lá na arquibancada xingando o menino que está jogando, né? Dando uma pressão no menino. Cara, eu já vi na época de Fluminense, de observador técnico em competições, eu vi treinador pegar o menino que está jogando, tirar do jogo e falar, vai lá acalmar seu pai na arquibancada. Só que os pais, 99% dos pais querem ajudar. Mas pelo fato de não ter o conhecimento desse ambiente, acabam atrapalhando. Tem aquele pai que paga. Eu joguei com um menino num clube que o pai pagava para o menino estar lá, fazer parte daquele elenco. E dependendo do clube, os caras aceitam mesmo. Aceita, e hoje dinheiro, muito mais. Hoje é muito entendeu? Mais. Aí vai falar que não tem esquema? Tem esquema. Né? Então, o pai pagava. E o pai, sem saber, o grupo rejeita. Porque o grupo fala, mas só está aqui porque o pai paga. Né? Mesmo o menino tendo condições de estar lá com as próprias pernas. Tá? E aí, imagine como que fica a cabeça desse menino se ele não conseguir vir a ser jogador de futebol. Ele vai falar, nem meu pai pagando eu consegui. Entendeu? Então, falta muito conhecimento desse ambiente para as famílias, né? E muitos outros aspectos. Qualquer hora a gente faz um programa só do futebol sem maquiagem. E aí eu falo para as crianças que é ser jogador de futebol. Você faz isso a palestra, é basicamente isso. Tudo legal, isso, passo esse conhecimento, né? E falo com as crianças que é ser jogador de futebol. Porque eles compram aquela ideia que é vendida na televisão. Riqueza, Hendrick, Neymar, contrato Estevão, com a marca, contrato não sei o que, tal, milhões. Isso é tipo a minoria da minoria. Mas você imagina aqui, você tá na sala com seu filho do lado aqui, tá aparecendo lá Hendrick vendido por não sei quantos milhões, né? Aí você tá com seu filho, você começa a olhar aquilo lá, você fala, meu filho nem gosta de futebol, aí vai aprender a jogar futebol. Vai ser jogador de futebol, entendeu? Por quê? Porque o futebol ele mexe com a economia do país, né? Com essa questão de transações de dinheiro, de empresário, de empresa, e é de tudo patrocínio. muito aberto, os caras sabem falar de salário e tudo, muito aberto, né? Mas até demais, eu acho, né? Não é a realidade, né? Então eu falo com a criança. E o momento ápice da palestra, que eu falo, é porque esse momento que a gente vive hoje, familiar, tá uma coisa muito perdendo o carinho, perdendo o amor, perdendo a relação, né? Sim. A relação pai e filho. Sendo profissional demais. Isso, né? E aí tem um momento na palestra, quando eu vou falar com os pais, eu falo que, assim, vocês são filhos, vocês acham que o pai de vocês tem mais que fazer, correr atrás das coisas que faz para você, e muitos pais, muitas vezes, se abdicam do próprio sonho para viver o sonho de vocês. Eles param de sonhar. Quando você é pai, você sabe o que eu tô falando, né? Sem dúvida. Você quer né? Se a gente pudesse colocar o nosso filho numa redoma para não ter frustração, a gente faria isso. Não tenho dúvida. Sem saber que as frustrações que nós tivemos formou o nosso caráter. Não é verdade? E ajudou o nosso desenvolvimento como pessoa. E aí eu falo assim, agora esse momento aqui eu separei para vocês, olhar no rosto da cara do pai de vocês e falar o quanto vocês são gratos. O quanto vocês amam ele
né? Agradeçam por tudo que eles têm feito. Meu, é sensacional. Pô, vale a pena demais. O retorno que eu tenho tido da palestra é sensacional. E essa palestra você pode ministrar em qualquer, sei lá, uma escola, numa escolinha? Escola, auditório. Eu fiz uma aqui há uns 20 dias. Um mês atrás eu fiz na Unimax ali no auditório. Sei. Estou programando com a Natália Creato, ver se eu faço uma ainda antes do final do ano também lá. Aliás, quem quiser e tá assistindo aí também, de repente manda nos comentários, a gente passa o contato para a pessoa. Não, olha na descrição também aqui do programa aqui no YouTube, que vai estar o link do Instagram. Ah, boa, Marcelão, boa. Do Vidal, do projeto. É legal porque assim, o que eu tenho feito muito aqui também é atendido as famílias também, assim, no individual, sabe? Às vezes... Troca assim, uma ideia. Pô, isso aí, vamos trocar uma ideia, dar uma orientação. Ó, tem muita dúvida, entendeu? Pô, Eu queria... é assim, essas coisas. assado. É porque assim, cara, é um meio... É terrível. É um meio assim, se você não tiver o mínimo possível de conhecimento, o primeiro impacto é assustador. Muito. A gente costuma falar, eu tive uma conversa com o pai um tempo atrás, de base, e ele fala assim, Vidal, é muito difícil, cara. É muito difícil. E dá a impressão que é tipo tropa de elite. Pede pra sair. Entendeu? Pede pra sair. Até o limite da criança. Isso. Pra ela mais cedo ou mais tarde desistir mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, o pouquinho que a gente faz, de repente, é o muito também. É o muito, por exemplo, ela entra no futebol e fala assim, ela não pode falar lá na frente, eu nunca fiquei sabendo sobre isso. Né? De repente, as injustiças que tem no futebol. Você vai jogar com um menino que devia estar no banco e está jogando. Por quê? Porque ele é amigo do diretor. Isso tem muito. Entendeu? Então, cara, assim, eu entrei em contato com a... Só finalizando, tá, Rui? Senão a história é boa, Marcelo. Eu entrei em contato com a Federação Paulista, com o Sindicato dos Atletas e com a Universidade de Futebol. Por quê? Porque eu queria a chancela deles. Sei. Imagina eu fazendo a palestra e, a Federação Paulista apoia a palestra de futebol sem maquiagem. Outra história. Pra quem vê, é totalmente diferente, né? E eu tive a conversa que eu tive com a Universidade de Futebol é que eles queriam que eu levasse um pouquinho mais pro lado acadêmico, a palestra. Mas se fizer isso, tal. Só que se eu fizer isso, eu perco um pouco da essência. Você perde essa emoção aí. Porque é pra família ali, né? Não pra academia. Isso, eu perco a essência da palestra, né, meu? Então, assim, é a mesma coisa de você montar um projeto, entregar no outro e olhar, o projeto é totalmente desconfigurado, né? Sim. E aí eu não acertei muito, aí levei no Sindicato dos Atletas, cara, esse cara apaixonado no projeto, ele falou, você tem que pegar isso aqui, levar nos clubes como cartilha. Isso não tem nos clubes. É uma cartilha, isso aqui que você está fazendo é cartilha. Precisa fazer isso aqui. De repente tem que viajar o Brasil fazendo isso. Isso, eu fiz uma. Cara, é legal, né? Quando você começa num projeto, você começa a ver o começo e onde você está chegando, né? Sim. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira palestra minha, eu fiz aqui em Itu, ali no auditório da Secom, através do Luciano ali, que foi me abriu as portas ali para fazer a palestra. Fiz um monte de convite nas escolinhas, com as pessoas ali que eu conhecia e tal, levei uns amigos, né? Convidei uns amigos e tal. Cara, e quando eu vou para fazer a palestra, tinha 7 pessoas. 7 pessoas, sendo que 3 era do time amador, que eu jogava lá em Tu, não tinha nada a ver. Só os amigos. Não tinha nada a ver. Os amigos dando força. Com os amigos. Tinha um pai de atleta, que era de Sorocaba. Nossa. Tinha um outro ali que abriu para mim a porta, eu e outro que deu 7. Deu 7. E então, assim, só que eu vejo que lá hoje, que foi o pontapé inicial. Sim. E eu dei a palestra para eles como se eu estivesse dando para 1000 pessoas. Né? E aí depois eu consigo abrir uma competição em Nova Andradina para 800 pessoas. Então, assim, entre pais, família, atletas, treinadores, entendeu? E é o nível que a gente está chegando. Então, assim, devagarzinho a gente vai chegando. Vai subindo. A Federação Paulista, eu tive 2 situações. Eu voltei a falar com ela hoje, novamente. Porque, assim, eu também, você tem uma ideia, eu também tinha uma visão do futebol distorcida. Porque, assim, eu fui um cara que eu abri mão do estudo e é uma das coisas que, quando surgiu essa palestra, foi justamente por causa disso, quando eu estava no Ceará. Bate nisso porque agora. Quando eu estava no Ceará, uma irmã da igreja me procurou, ela falou assim, Vidal, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, olha, eu leciono para crianças de 8 a 12 anos. E eu apliquei uma prova para criança de 10 anos e ela não fez a prova. Ela entregou a prova dela em branco. E quando eu fui para a devolutiva, eu falei, fulano, por que você não fez a prova? Ela falou assim, não, professora, eu não preciso estudar não, que você é jogador de futebol. Que coisa. E aí ali me acendeu uma luz
né, de alerta. É. E aí quando eu faço uma reflexão da minha vida, uma retrospectiva, eu faço parte desse público. Porque quando eu saio daqui de Indatuba para ir morar em Jundiaí, longe dos meus pais, a primeira coisa que eu faço é abrir mão do meu estudo. E isso me acarretou muitas coisas ruins. Sem né? dúvida. Até mesmo para fazer a gerência da minha carreira. Sim, sim. Dinheiro, administrar, tal, aquelas coisas. Isso eu passo muito nas palestras. É verdade. Né? Então, ela surgiu por conta disso. Né? Desse momento meu também, dessa situação assim. Cara, mas é muito bacana quando a gente percebe que... E aí só para finalizar, em relação à Federação Paulista, a visão que eu tinha é que o futebol fazia mais mal do que bem. Porque, para mim, ele fez mal. Mas não é que o futebol fez mal para mim. Eu não soube aproveitar o futebol da melhor maneira possível. Poderia ter sido muito melhor. Se você tivesse um Vidal lá no começo da sua carreira, a com a sua instrução mãe, lá, com o seu pai... você aproveitaria melhor. Perfeito, Rui. Por mais que você não queira falar isso porque você está falando de você, uma coisa que você faz, essa é a verdade. É verdade. É justamente isso. Então, eu falo muito na palestra. Se eu tivesse uma palestra de futebol sem maquiagem no início da minha carreira, talvez eu teria estendido minha carreira um pouquinho mais longe. O Vidal, eu falo, eu vou te falar isso de... Eu sou mais velho que você, sou bem mais velho que você. Não, E eu te falo, cara, meu grande sonho era ser jogador de futebol. Eu sou um cara que era adolescente nos anos 80 e eu morava em São Paulo. Meu pai foi um cara muito falecido já, mas meu pai foi um cara muito difícil. A gente teve uma educação muito rígida, eu e meu irmão. Meu irmão também queria ser. E tudo que me levou para o futebol... E o que eu conquistei, que foi pouco, que eu não cheguei a ser profissional, mas joguei fora, joguei nos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, consegui uma bolsa, eu jogava num projeto da Prefeitura de São Paulo, e meu pai não admitia de jeito nenhum que a gente fosse jogador de futebol. Olha. E isso foi uma guerra, cara. A gente ia fazer peneira, é que você contou a história do Morumbi, eu saía de onde eu morava, ia para o Morumbi, pensa você que meu pai falando, não, vou te dar uma moleza para você ir lá. A gente ia lá, cara, naquelas peneiras loucas, que você sabe como é que é, naquele terrão lá. No terrão do Rebouças, né? campo do Rebouças. Exatamente. E era isso aí, cara. Passava semana que vem vocês voltam, meu pai não me dava um apoio. Se talvez tivesse isso, a gente teria ido. Eu fui graças a esse projeto da Prefeitura de São Paulo, que eu jogava no Pelezão, que era lá na Lapa, e aí acabei indo para os Estados Unidos para jogar. Joguei 6 meses lá numa escola, estudei lá. Quer dizer, e aí, se na época tivesse isso, meu pai teria sido diferente com a gente, cara. Eu fiz só em cima dessa aí, eu terminei a situação da Federação Paulista. E aí eu tô por vocês, tá? Em cima disso aí, eu fiz uma palestra aqui perto de Mojimirim, pra um projeto lá, e um pai levantou a mão. Porque eu iniciei a palestra assim, falando, o pai podia estar em casa, agradecendo já, né? Eu quero agradecer a presença de todos, porque assim, vocês poderiam estar em casa, no sofá, era uma sexta-feira, tal, vendo o jogo, tomando cerveja, tal, descansando, tal, beleza. Quando eu vou encerrar, foi um dos poucos dias que eu esqueço de dar a palavra, né? Porque às vezes eu dou 3 perguntinhas ali, tirar dúvida, tal, aquelas coisas. Que é legal, Aí eu esqueci assim, né? E o pai levantou a mão. Falou, Vidal, eu poderia falar uma coisa aqui e tal? Eu falei, pode, lógico, tal. Deixei a palavra para ele. Ele falou, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Inclusive eu sou um daqueles pais que você falou. Eu vim forçado por conta do meu filho, mas eu queria estar em casa, né? Porque assim... meu filho fala, um ex-jogador vai lá dar uma palestra, e pediu para ir a família, não sei o que lá e tal. E eu vim contrariado à minha vontade, eu queria estar em casa descansando, trabalhei a semana toda, trabalhei hoje e tal. Eu falei, palestra de ex-jogador, o cara vai vir aqui, vai querer meter boleiragem de quando jogou e não sei o que, tal. E o que você está passando aqui pra gente, eu vou sair daqui totalmente com uma visão diferente do que eu tenho pro futebol. Que legal. Então, assim, esse feedback, para mim prazer, que me faz, né, entendeu? Continuar assim. As mães, minha motivação. Certeza. E aí, só para finalizar a questão da Federação Paulista, quando eu apresento o projeto para eles falam assim, eu apresentei para o Mauro Silva. Apresentei para o Mauro Silva, o cara lá. O Mauro Silva é presidente agora? Não sei se ele é presidente, mas ele tá ali, né? Tá. E ele me falou assim, cara, você sabia que o futebol é um sistema, né, Vidal? Você jogou, eu joguei, você sabe que o futebol é um sistema, né? Eu falei assim, eu sei. E ele falou, você sabe que sua palestra ela vai contra o sistema? Totalmente, cara. Ela vai contra o sistema. Certeza. E aí ele falou pra mim, e você sabe que eu tô nesse cargo hoje, faço parte do sistema. Bem assim, né? E aí nós não fechamos. Só que há uns 2 meses atrás eu conversei com uma pessoa, eu tive não é coach, né? Mas aquelas pessoas que te orientam. Treinador, assim. Ele falou assim, Vidal, você não precisa ir contra o sistema. Você tem como se aproveitar do sistema. E o seu projeto, ele não precisa ir contra o sistema. Mas ele tem como
usufruir do sistema. Então, quando você for entrar em contato com o pessoal da Federação Paulista, você fala que você tem um projeto para contribuir com a gestão da Federação Paulista nos clubes. Sim, muda totalmente. Muda totalmente. E o Rui, Marcelo, é impressionante. Eu mudei a forma de abordagem. E eles falaram, sabe qual foi o retorno deles? Vidal, o seu projeto faz muito sentido para nós. Então já tem. É o mesmo projeto. É o mesmo projeto. Cara, é impressionante. É a forma que a gente aborda. Como diria Capitão Nascimento, o sistema é complicado. Cara, tem muita história. Nós vamos trazer o Vidal de novo aqui. Com pra certeza. falar até mais sobre isso. Nós temos que agradecer, ó, tá aqui, ó, o Vidal que jogou, foi um monstro no Ceará, em grandes clubes aí do Brasil, foi um craque, um lateral esquerdo que mora aqui em Indaiatuba. Parabéns, e se você quiser jogar um beat, vai lá na Arena Deco, que ele tá lá ensinando a rapaziada, pé na areia, pé na areia! Vidal, obrigado, cara, sucesso, cara, um abraço pra Paula, a sua esposa, e sucesso sempre aí, cara, você é um cara abençoado, continua firme lá no Resenha, com o Renê, manda um abraço pro Renê também, Renê que começou na Clipe por minha causa, eu te contei essa história, né? Grande Renê, e é isso, grande Vidal. Eu que agradeço, Rui, sucesso, irmão. Deus abençoe você, é falar de futebol. Que Deus te abençoe e continue falando e que você consiga espalhar essa semente aí da palestra e de tudo mais, tudo que você aprendeu para muita gente aí. Amém, eu que agradeço. Valeu, a gente sempre volta aqui com Quem Pode Mais. Valeu, obrigado, Marcelão. Valeu, Rui. Garoto!